Não entrou ninguém não ainda. Vou pegar água logo. Ou esperar alguém chegar. Esperar alguém chegar, né? Vocês sabem que já tem gente. Já tem 2. Rayane Gleice L. Barros. 3. Júlio César. Manhinha. Tem 8 já. Então, galera, boa noite para quem está chegando, né, para nossa aula prática. Eu tentei, assim, improvisar aqui, né, com todos os materiais que a gente usaria se estivesse na escola, né? Assim, mesmo diante da pandemia, diante da dificuldade que a gente tem, né, do isolamento social que a gente está enfrentando. Então, eu estou tentando, assim, ao máximo, fazer mesmo em casa aquilo que eu faria na escola, né, dando aula, tirando dúvida, aquilo que usando os materiais que a gente usaria na sala de aula, que é o livro. Então, estou tentando, assim, fazer ao máximo com que, pelo menos em biologia, vocês possam se sentir ainda, né, na escola. Então, sejam bem-vindos, né, a quem é meu aluno, ex-aluno, que pode estar aí entrando, né, espero que você possa permanecer aí nessa live hoje e possa aprender, né, alguma coisa. Eu passei para vocês alguns links de vídeos que eu tinha gravado já tinha editado desde a semana passada, sobre tipos sanguíneos. Então, como eu tinha dito para vocês no áudio que eu enviei mais cedo, galera do terceiro ano, eu tinha dito para vocês que a gente estava trabalhando até agora com 2 alelos, na primeira lei de Mendel. A gente estava trabalhando sempre com azão, azinho, bezão, bezinho, um par de alelos que determinavam uma característica. A partir de hoje, eu já comecei a falar sobre alelos múltiplos, ou seja, uma característica que pode ser determinada por mais de um alelo, né? A gente tem mais do que 2, a gente tem 3, aliás, 4, né? No tipo sanguíneo são 4 diferentes. E aí você pode perguntar assim, mas como é que vai acontecer nesse caso se eu só tenho 2 cromossomos? Aliás, um cromossomo só com 2 cromátides irmãs, né? Que se juntam e formam aquela estrutura em formato de X. Um do pai e um da mãe. Se eu só tenho 2, como é que vai ser 4, determinando característica? É o seguinte, eu tenho 4 possibilidades diferentes. Mas no caso das 4, só 2 vão se juntar. E aí eu vou ter combinações diferentes desses alelos, formando fenótipos diferentes. Que esse fenótipo se manifesta nas hemácias, né? Determinando nesse caso o tipo sanguíneo. E aí, como eu tinha falado no vídeo também, só revisando um pouquinho, eu tenho dito para vocês que a gente tem 4 tipos sanguíneos diferentes, né? A gente tem o A, o B, o AB e o O. Então, no fenótipo A, a gente tem hemácias que tem o aglutinogênio A, né? Então, ela tem aquela proteína exposta. O do tipo B tem outra proteína diferente, né? O aglutinogênio B. Quem é AB vai ter os 2 tipos de aglutinogênios. E quem é do tipo O não tem nenhum, tá certo? Nenhum aglutinogênio. Eu tinha colocado também uma tabela lá no vídeo dizendo quem é do tipo A produz anticorpos, ou seja, aglutininas, que é a mesma coisa, tá? Inclusive, vocês estão ouvindo falar muito em anticorpos agora no Covid-19. Inclusive, saiu até uma reportagem aí falando sobre novos anticorpos que atuam contra o vírus. Então, para quem estudou o sistema imunológico, vocês devem lembrar. O que é um anticorpo? É uma substância produzida pelo linfócito do tipo B. É uma substância específica produzida contra um agente infeccioso. Qual é o problema? No caso das pessoas que são do tipo A, por exemplo, elas produzem um anticorpo contra a aglutinina do tipo B, porque elas consideram aquela proteína exposta na hemácia como se fosse um corpo estranho. Então, consequentemente, o corpo vai agir da mesma forma que agiria contra uma bactéria, contra um protozoário, contra um micro-organismo. O problema é porque aquilo não é um micro-organismo, é uma célula. Só que para o corpo tanto faz. Foi diferente, ele vai ser considerado, vai ser tratado do mesmo jeito, vai ter a defesa ativada da mesma forma. Então é por isso que a gente tem esses problemas de compatibilidade sanguínea, tá certo? Porque esses corpos, essas células diferentes, elas são consideradas como corpos estranhos. E aí o que vai acontecer nesse caso se a gente tiver mistura de tipos sanguíneos que não podem se misturar? A gente vai ter o que a gente chama de reação de aglutinação. A gente vai ter uma hemácia aqui, digamos aqui a hemácia. Lembrando que a hemácia é uma célula que
não tem núcleo, é uma célula anucleada e, portanto, o ciclo de vida dela é mais curto do que uma célula normal. Ela dura de 2 a 4 meses, mais ou menos. Logo em seguida, ela morre e tem que ser substituída por outro. Por que ela morre tão cedo assim? Porque justamente não tem célula, certo? A célula é quem comanda todas as atividades celulares. Então, olha só, se tiver mistura, a gente vai ter vários anticorpos aqui que vão se misturar contra, tá? Essa hemácia aqui. E aí a gente vai ter uma reação, todas vão começar a se juntar em um lugar só. Então a gente vai ter a formação como se fosse uma espécie de coágulo, muito parecido com a reação que acontece quando as plaquetas são ativadas, né? Um processo de coagulação, é muito parecido. Então as hemácias vão ficar todas aglutinadas ali e elas vão começar a parar de circular na corrente sanguínea. Qual é o problema? Elas vão se aglutinando ali, daqui a pouco uma artéria está entupida. E isso vai causar a morte do indivíduo. Você sabe que o sangue não pode parar de circular, porque as hemácias são células essenciais. Então essa reação a gente vai chamar de aglutinação, que vai ser possível de observar nessa aula aqui de hoje, tá? Então eu já tinha aqui em casa os soros, né? A gente tem, esse é um teste sorológico, então eu já tinha esses testes aqui, já tinha esses soros em casa há um tempo, né? Porque eu sempre realizo essa aula, né, com os alunos do terceiro ano, e a gente vai ver essa reação de aglutinação, tá certo? Vamos relembrar, né, as possibilidades de genótipo. Galera, se o indivíduo é do tipo A, eu tenho duas possibilidades. Ele pode ter os dois alelos para o tipo A, ou ele pode ter um alelo com o tipo A e o outro não ter aglutinogênio nenhum, que é o que a gente chama de tipo A heterozigoto. O tipo B é a mesma coisa, pode ser os dois alelos de tipo B, ou um do tipo A ou do tipo B. O tipo AB, eu tenho um alelo A e o outro B, por isso que a gente chama de AB. E o O é quando se junta dois alelos recessivos, sem formação de aglutinogênio, e eu não tenho aglutinogênio nenhum, tá certo? Consequentemente, quem é do tipo O vai produzir aglutininas contra os dois tipos, porque se você não tem nenhum, digamos, você é do tipo O, digamos que você não tenha nenhum aglutinogênio, certo? Qualquer célula que você receber, ela vai ser considerada estranha, seja A, seja B ou seja AB, porque você não tem aquele aglutinogênio nenhuma proteína exposta no seu corpo, tá certo? Eu também comentei com vocês problemas relacionados a fator RH, né? Lembrando que o fator RH, ele foi descoberto inicialmente em macacos do gênero Rhesus, por isso que tem essa letrinha, né, RH, porque se refere ao nome Rhesus. E ela também é um outro tipo, né, de aglutinogênio também que pode estar presente ou não no corpo. Então, eu tinha dito para vocês, quem é positivo, eu tenho duas possibilidades. Você pode ser positivo, homozigoto, ou você pode ser positivo heterozigoto, tendo um alelo recessivo para o fator negativo. E quem é negativo não tem nenhum gene dominante, todos os dois são recessivos. Problema disso, quem é negativo não recebe de positivo. Então, além daquele cuidado que a gente tem que ter com o tipo sanguíneo em si, a gente ainda tem que observar o fator RH. Porque, por exemplo, vocês sabem, como eu expliquei para vocês, que quem é do tipo A pode doar para o tipo A. Só que se você for tipo A positivo, você não pode doar para o negativo, mesmo sendo tipo A. Então, você tem que tomar cuidado também com isso. Tudo isso é identificado como? Na hora que você vai doar sangue, na hora da transfusão sanguínea, você coleta lá, é coletado cerca de 450 ml de sangue na hora da doação, só que além dessa quantidade, na hora que você está doando, eles ainda colocam uns frascozinhos, né? Muito parecido com esse aqui. Um frascozinho assim, transparente, vidro fininho, onde eles vão recolhendo uma quantidade a mais de sangue. Para que eles coletam aqueles vidrinhos ali? Para fazer os testes. E um desses testes que são feitos é o de tipagem sanguínea, certo? É um tipo de teste que eu acho muito difícil ter erro. Eu nunca ouvi falar de ninguém que tenha identificado tipo sanguíneo por engano, né? Eu acredito que não tenha, porque assim, não tem erro. Se você tem, como é que vai acontecer esse processo? Eu peço, inclusive, que vocês peguem o livro. Eu disse para vocês que quem não... Tem alguma pergunta? Ainda não. Ah, certo. Então Eu tinha dito para vocês... Oi? Dizer que eles façam, se tiverem. Tá. Galera, quem tiver perguntas, acho que pode deixar até isso aí fixado.
quem que tiver perguntas pode fazer, tá certo? Durante a aula aí que a gente vai tentando responder, tá? Então, assim, na página 33, peguem o livro de vocês, por favor. Vou dar um tempinho para que vocês peguem. Tomar aqui uma água, né? Então, livro didático, página 33. Peguem aí, por favor. Vocês vão ver aí nesse tópico aí, sistema BO e transfusões sanguíneas, ele explicando todo o processo, como é que acontece, tá? Então, veja só, a gente vai adicionar, aí no teste, eu vou dar até um alerta aí pra vocês. Nesse teste, ele só tá mostrando com duas gotas de sangue, porque nesse teste aí, ele não tá explicando o RH, ele tá explicando só o tipo sanguíneo. Aqui, galera, eu vou usar 3 gotas de sangue, diferente do livro, porque, além de identificar o tipo sanguíneo, eu também quero identificar o fator RH, tá certo? Eu faria isso com vocês se pudesse, né? Se nós estivéssemos na sala de aula, quem não sabe o tipo sanguíneo iria saber na aula, mas vamos lá, né? Então, olha só, a gente adiciona nas gotas de sangue os soros, certo? E aí a gente mistura. Eita, vou precisar de um palito de dente. Você poderia pegar pra mim? Pra gente poder misturar, tá certo? A gota de sangue com o soro. Então a reação, ela vai ser o seguinte. Eu vou explicar primeiro os princípios da reação, para a gente poder ir para a prática. Se você tem o aglutinogênio, o que você está adicionando no soro? Você está adicionando o anticorpo. Se você tiver aquele aglutinogênio, a reação vai acontecer, a reação de aglutinação, que é quando os anticorpos se juntam e identificam aquela célula estranha. Então, ou seja, se eu estou adicionando uma aglutinina, ou seja, um anticorpo do tipo anti-A, se você tem o aglutinogênio tipo A, a reação vai acontecer. Se você não tem, não vai acontecer nada. Eu adiciono o anti-B. Se você tem o anti-B, vai acontecer a reação. Se você não tem, não vai acontecer nada. Do mesmo jeito, o anti-RH. Se você tiver o fator RH positivo, vai ter reação. Se você não tiver, não vai ter reação nenhuma. E aí, como é que a gente vai descobrir o tipo sanguíneo? É só você observar onde é que teve reação. Por exemplo, aqui eu adiciono o anti-A. Se aqui aconteceu reação, aqui aconteceu reação e aqui aconteceu reação nos 3, isso significa qual é o tipo sanguíneo aqui? A, B positivo, porque reagiu nos 3. Só houve reação aqui, no A e no RH. Qual é o tipo sanguíneo? A positivo, porque o B você não tem. Não deu em nenhum aqui, ó. Qual é o tipo sanguíneo? O. Lembram do O? O O não vai ter aglutinogênio nenhum. Ou seja, se não tem nenhum dos dois, vai ser O positivo. Se não der nenhum dos 3, vai ser o quê? O negativo. Só deu esse. B negativo. Tá certo? Você tem o B, mas não tem o RH e não tem o A. B negativo. Deu aqui nos dois. B positivo. Tá? Deu aqui nos dois, mas não nesse. A, B negativo. Tá? Não tem o fator RH. Então, vamos primeiro fazer, para depois a gente voltar para essa parte aí, tá? Então, quais são os materiais que a gente vai utilizar? Primeiramente, a gente vai precisar de luvas, né? Lembrando que a gente vai trabalhar com material, um pequeno material furo cortante. Então, eu vou ter material biológico nessa prática, que é a gota de sangue. Então, quando a gente trabalha com sangue, todo cuidado é necessário, mesmo fazendo isso em casa, fazendo em qualquer lugar. A gente está trabalhando com sangue, então com sangue não se brinca, né? A gente não vai dar misturando aí, mesmo que seja um furinho mínimo, mas tem que ter o devido cuidado. Então a gente vai precisar de luvas. E a gente vai utilizar, para poder furar o dedo, o que a gente chama de lancetas. Galera, essa lanceta, tem vários modelos, tá certo? Essa não é a única. Essa eu pedi para que o Carlos trouxesse. Obrigada, aproveito também a oportunidade para agradecer ao Carlos, que foi ele que trouxe, né? Pegou lá da escola os materiais para trazer para cá. Então, olha só, vende essas caixinhas assim, ó, que são lancetas, tá? Então, tem várias em uma caixinha dessa. Cada lanceta dessa só deve ser usada por pessoa, até porque ela tem um sistema de mola que quando você usa, e ela dispara uma única vez. Então, quando você aperta o dedo, é como se tivesse um sistema de mola que puxasse uma agulha minúscula e logo em seguida ela é soltada, disparada em alta velocidade em direção ao dedo. Então faz um pequeno furo, tá certo? No dedo.
E aí você pode tirar apenas aquelas gotinhas de sangue, coagula ali, né, quase na mesma hora. Então, né? É um processo bem simples, não dói muito, muito fácil de fazer. Então, a gente vai utilizar essas lancetas aqui, tá? Então, a gente abre a tampinha aqui da lanceta e aí a gente coloca no dedo, aperta e pronto. Então, em seguida, eu vou tampar, depois de usar, eu vou tampar e da forma que ela está aqui, ela vai ser descartada. Tá certo? Ela, veja que é um material de plástico, vem lacradinho assim, fechadinho. Pra quê, galera? Pra que depois você não vá jogar isso, digamos, que no lixo doméstico e depois vai furar uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história, né? Aquela galera que não coleta, pode reencapar. que coloca o lixo, né? Oi? Não pode reencapar ela, de botar a tampinha de volta. Galera, lembrando que assim, é muito interessante essa lanceta porque ela não pode ser disparada 2 vezes. O legal dela é isso, né? Porque depois que você coloca uma vez, você pode tentar passar para o dedo seguinte e apertar, ela não vai mais disparar, ela é feita apenas para uma pessoa, tá certo? E depois que você usa, até para o Elton lembrando aqui, quando a gente utiliza isso com uma pessoa, depois de tirar essa tampinha aqui, você não tem mais a possibilidade de encaixá-la totalmente de volta. Então isso até facilita porque às vezes você está fazendo com muitas pessoas e você não sabe, às vezes, qual lanceta que já foi usada, qual que não foi. Isso já aconteceu comigo no laboratório. Eu estava com 6, 7 alunos, aquele monte assim dentro do laboratório, e eu estava com a lanceta tudo em cima da banca. Então eu ficava, professora, eu me chamava, outro chamava. Então daqui a pouco tinha um monte de lanceta, eu não sabia qual era que tinha sido usada, qual era que estava nova. Aí como é que a gente sabe? Aquela na qual a tampinha não está encaixada direitinho, né? Essa tampinha não está encaixada direitinho porque ela nunca foi usada, ela é nova, nunca foi usada. Tá certo? Então a gente vai usar lancetas. Só revisando, lancetas, luva, é essencial, um palitinho de dente, que é para misturar o tipo sanguíneo com soro, tá certo? Pode ser qualquer utensílio aí. A gente vai precisar de algodão e álcool, tá certo? Para poder fazer a esterilização do dedo, tá? Porque vocês sabem muito bem que na hora da perfuração pode ter alguma bactéria, algum micro-organismo e pode entrar, né? E além disso, a gente vai utilizar os soros, tá certo, galera? São 3 soros. Tô só mostrando aqui pra vocês, ó, só aproximar aqui. Então, tá escrito aqui, estão vendo? Anti-A. Cada soro, ele tem uma coloraçãozinha aqui diferente. Estão vendo aqui, ó, o anti-A. Então, cada um deles é uma solução de 10 ml. Ele já vem assim, prontinho. Deixa eu abrir aqui. Tá bem lacrado mesmo, viu? Então, ó, ele já vem com uma espécie de conta-gotas, tá? Para que você utilize. Então, bem facilzinho, tá? De utilizar. Então, a gente tem os 3. Eu vou tirar eles aqui da água, que eles precisam ser conservados em geladeira, tá? Porque senão não tem chance da gente ter certeza. Então, deixa eu me organizar aqui, tá? Só um minutinho. Meu Deus, engordei, o jaleco tá apertado, misericórdia. Olha, gente, esse jaleco não estava assim. Isso é efeito da quarentena, misericórdia, morta. Pra mostrar olha só a folhinha, né? Isso, mostrando só a folha. Galera, olha só, pra facilitar, vê se tá todo mundo vendo direitinho. Essa lâmina, ela tá meio manchada, eu vou trocar aqui, tá? Porque eu não gosto de quando fica assim, não, manchado. Então, olha só, galera. Aqui, o que que eu faço? Eu vou identificar o tipo de soro que eu tô colocando. Não são 3, ó. Estão aqui os 3, tá?
Então, não são 3 que eu vou colocar? O A, o B e o O são 3 gotinhas de sangue? Então, eu vou identificar aqui na folhinha para não misturar e depois eu acabar confundindo, tá certo? Que tipo de soro eu tô colocando. Então, acho que vai ter que virar um pouquinho aí. Primeiro pra mim, pra depois... Então, vamos lá. Vem pra cá, por favor. Vou chamar aqui a vítima, quer dizer, voluntário, né? Pra gente poder fazer o teste. Estão me vendo aí, direitinho? Dá pra ver? Então, vamos lá. Daqui a pouco eu aproximo mais a câmera pra vocês verem o resultado aqui do teste. Pode sentar, amor. Boa Então, noite. Estamos aqui de vítimas cobaias. Meu Deus. Então, olha só, galera. Eu vou colocar aqui a luva, tá? Deixa eu lhe ajudar. O processo direitinho, isso. Você pode ir. Então, enquanto eu tô colocando a luva, o que é que ele tá fazendo? Ele tá esterilizando o dedo, isso. Pode ser esse daqui. Isso. Geralmente é o mais gordinho, né? Fica melhor da gente. O meu dedão. Tanto faz, né? Você que escolhe aí o dedo que vai fazer aí o processo. Mas geralmente eu acho que fica melhor isso. Então vamos lá. Então eu vou escolher aqui esse dedo, tá? O anelar. Então a gente esteriliza direitinho. Deixa esfriar, secar, né? E aí agora a gente vai pegar a lanceta, tá? Aí vamos fazer o processo aqui de perfuração. Só balança aqui pra ver se seca aí mais rápido. Não é bom assoprar, não. Eita, Tem que esterilizar de novo. Vai contaminar aí o negócio. Já contaminou, já. Já contaminou. É mais fácil balançar assim, tá? Só pra secar. Então, olha só. Vou tirar aqui a tampinha, tá certo? Tem certeza que tá todo mundo vendo ali, né? Uhum. Tá. Galera, daqui a pouco, vamos deixando as perguntas que daqui a pouco a gente lê, porque tá sem ninguém aí olhando aí a câmera, viu? Então, olha só. A gente vai colocar, não sei se tá dando pra ver aí, a gente coloca aqui, tá? O dedo, em seguida, aperta. Furou, então a gente vai facilitar o processo apertando, né? Agilizando aqui. Então a gente aperta e coloca 3 gotinhas de sangue separadas, tá? Na lâmina. Então já temos uma gota. Tô apertando aqui pra ver se vamos precisar apenas de 3 gotas. Eu acho que aparece de novo. Não, vai não. O correto também, galera, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô apertando, tá, o dedo dele pra ver se sai mais sangue aqui. Pronto, essa quantidade Já foi dá? suficiente. Já dá. Então vamos lá, vira lá, por favor, a câmera pra baixo. Uhum. Que tem que ser rápido aqui para o sangue não secar. Então, olha só, galera, ele vai girar aqui a câmera para que você veja agora com mais ênfase a lâmina, tá certo? Que é o que importa mais aí. Então, a gente vai pegar o palito, tá? Tá aqui as 3 gotas de sangue, ó, eu coloco elas aqui, identifiquei o papel tudo direitinho. E agora eu vou para o primeiro soro, ó, o primeiro anti-A, tá vendo aqui? Então, eu vou pegar o anti-A, ele é azulzinho, e eu vou colocar aqui, na primeira gota de sangue. Agora, eu vou colocar o anti-B. Olha aqui o anti-B, tá? Aí agora, eu vou colocar a segunda gotinha aqui. Agora, eu vou pro RH. Ó, tá aqui, anti-RH. Aí eu faço a mesma coisa, coloco uma gotinha de sangue, na gotinha de sangue uma terceira gota de soro. Coloquei os 3, agora o que é que eu vou fazer? Vou ter que misturar, fazer com que esse sangue entre em contato total aqui, ó. A mistura se torne homogênea do sangue com o soro.
E aí eu espero alguns segundos para ver se a reação acontece. Amor, tem uma pergunta. Você já sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Ah, sim. Me disseram, né? Mas... Não tem certeza, né? Não tenho certeza. Minha mãe me disse, mas tá com muito tempo, muitos Qual anos. era o tipo sanguíneo que ela falou? O positivo. Ela tem grande chance de estar certa, já adianto, viu? Tá dando pra ver direitinho Tá aí? dando pra ver direitinho. Então, olha só, galera. Agora a gente vai misturar o terceiro. Fazer aqui, tentar misturar aqui o sangue com o soro, tá? Realmente, sua mãe tem grande chance de estar certa, viu? Pelo que eu já tô vendo aí. Então, a gente espera, tá? Espera alguns minutinhos, porque o anticorpo vai entrando em contato, né? A gente vai vendo se a aglutinação vai acontecer. Ó. Tá vendo que a mistura... Como é que eu vou saber, galera? É só você observar se a mistura permanece homogênea. Se ela permanecer homogênea, ó, nada aconteceu. Nada, nada, nada. Agora vamos para o terceiro aqui. O positivo, foi que ela disse? Isso. Rapaz, se é positivo eu não sei. Só tô em dúvida aqui em relação ao RH, mas vamos lá. Ele tá mais clarinho. É. Que o soro é branco também, né? Uhum. Então, ó, não teve reação aqui. Deixa eu aproximar mais a câmera, né? Que aí Também fica não melhor teve mais. pra enxergarem. Pronto. Que- Pode? Eu vou segurar assim. Pronto. Creio que talvez a reação de aglutinação aconteça no último. Então, olha só, galera. Você passando o palito assim, ó. Espera alguns segundos. Vou esperar um pouquinho mais, tá? Só pra ver aqui o que é que vai acontecer. Se vai acontecer alguma reação. Mas pelo que eu tô vendo aqui, não aconteceu, viu? Em nenhum. Nem no A, nem no B. Tô só esperando. Ó. A gente já começa a ver aqui um indício de reação no fator RH. Ó. Galera, como é que a gente sabe que houve aglutinação? Ó? Você vê que começam a se formar indícios de coágulo, ó, com o passar do tempo. Não tá tão visível porque a quantidade de sangue ainda foi pouca. Mas, se tivesse mais sangue, né? Eu já tava tirando aí a última gotinha, ficou bem pequenininha. Mesmo assim, ainda é possível ver a aglutinação, ó. Repito. A mistura aqui continua sendo homogênea no A. Perguntando se ela... Aqui no B, a mistura continua sendo homogênea. Oi, alguma pergunta? Isso, se ela vai ficar salva, né? Vai sim. Essa vai ficar, que essa é importante. Olha só, galera. Vocês estão vendo aqui no fator RH que a mistura ela se tornou heterogênea? Ó, a gente vê que formam como se fossem espécies de coágulos. Então, isso aqui é indício de reação de aglutinação. Então, olha só. Essa pessoa aqui não tem o aglutinogênio do tipo A, não tem o do tipo B, mas tem o do O, não. Eita, agora Do que eu tô RH vendo positivo, né? que tá errado aqui. Vou tentar escrever aqui RH, que está errado, não é O, não. Então, ó, a pessoa não tem o fator, né? Do tipo A, não tem o do tipo B, mas tem o do RH, tá vendo, ó? Misturando aqui, a gente vê que houve sim reação de aglutinação. Então, o tipo sanguíneo é do tipo O positivo, tá? Só pra... Virar? Vira aí. Eu vou fazer com o meu, tá? Também. Eu já sei qual é o meu tipo sanguíneo. Meu tipo sanguíneo é B positivo. Agora eu vou ver... Quer que eu faça em você? Não, eu mesmo posso fazer. Então, olha só, vou fazer a mesma coisa também em mim. Então, vou pegar uma nova placa. Então, olha só. Esteriliza aqui o dedinho. Espero secar. E agora eu vou pegar uma nova placa, tá? Você pode escrever aqui, amor, por favor? A, B, R, H. Então, ó, enquanto seca aqui... Então, olha só, galera, olha como é que fica a tampinha aqui, ó. Tá?
Então, ela já foi usado. Aí, ó, você tem realmente dificuldade de encaixar, ó, tá vendo? Ela não se encaixa mais como antes. Aí você sabe que essa... Mas mesmo assim ainda tem como fechar. Mas não é recomendável. É, mas aí você sabe que ela foi descartada. Galera, já secou, tá? Então vamos lá. Vou pegar uma nova lanceta. Tira a tampa. Então a gente coloca no dedo e... aperta. Aí vou apertar. Olha o sangue. Então aperto. Galera, pra facilitar, é recomendável até massagear o dedo um pouquinho antes. Isso facilita a circulação sanguínea e na hora do sangue sair às vezes fica mais fácil. A gente coloca, né, 3 gotinhas assim, ó, separadinhas. Aqui a primeira. Tirando aqui mais sangue. Então eu faria isso com vocês se pudesse. Vocês iam descobrir o tipo sanguíneo de vocês, olha. O que é que o coronavírus faz, né? A gente em plena quinta-feira, furando o próprio dedo, parecendo uma doida aqui em casa, vindo dentro de casa, né? Porque não pode estar no laboratório, meu Deus. Então, pronto. Tenho aqui as 3 gotinhas de sangue, pode virar a câmera. Deixa eu... Então vamos lá. Como é que a gente faz? Vou repetir de novo o mesmo processo. Uma gotinha do soro anti-A. Uma gotinha do soro anti-B. Uma gotinha do soro anti-RH. Tá aqui. Então, vamos ver realmente se vai dar B positivo, né? Vamos lá. Então, ó, a gente tem que tentar tornar a mistura aqui, ó, né, mais homogênea possível. A gente mistura e deixa pra ver o que acontece. Então, deixa eu colocar a luva, se bem que o sangue é meu, né, mas... Assim. Então, ó, a gente espera um pouco, tá? Tem alguém comentando aí, falando? Ainda não. Então, vamos lá, olha só, galera. Vamos misturando aqui pra ver o que acontece. Ó, aqui a gente já começa a ver, aproxima aí. Aqui a gente já começa a ver a reação de aglutinação, ó. Tá vendo como é que a mistura fica? A gente já começa a ver como se fosse um leite talhado, né? Muito processo, muito parecido. Então, ó, a mesma coisa vai começar a acontecer aqui com o RH também. O RH, pelo que eu percebi, é o que mais demora um pouco pra gente perceber, né? Uma reação de aglutinação, ó. Vou misturar de novo o A pra você ver que tá diferente, ó. Segurar aqui a placa pra ela não se mover. Então, ó, tá vendo? A gente mistura aqui o A, a gente vê que a mistura tá diferente. Tá aqui o B, olha só como é que ela fica, ó. Tá vendo? Então, a gente não tem dúvidas entre um e outro. Galera, a chance de erro, ela só vai acontecer se você misturar os soros nessa hora. É a única chance de erro, mas creio que quando você vai fazer isso tem que ter muita atenção, então, geralmente você não erra. Ó, e a reação de aglutinação também está acontecendo aqui. Tá? Conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo que as misturas ficam bem diferentes, como essa daqui, tá? Que é O positivo, tá? Essa daqui. Ó, conforme o tempo vai passando, ó, a aglutinação vai ficando cada vez mais visível, ó. Então, galera, quando você mistura um sangue com os tipos sanguíneos que não podem ser misturados,
O que aconteceria na corrente sanguínea seria isso daqui, ó. Tá? Isso aqui que aconteceria. A placa tá se movendo, né? Então, olha só, tá vendo? Então, houve aglutinação aqui, bem visível, houve aglutinação aqui, não houve aqui. Então, qual o tipo sanguíneo desta pessoa? B, eu tive aglutinação no B, no RH, então B positivo, não tive no A, né? Então, é isso. O teste sorológico, ele é simplesmente isso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as atividades, dá pra me ver aí bem? Tá. Vamos falar um pouquinho sobre as atividades propostas essa semana, tá? Vou tirar aqui. Eu coloquei a atividade do mesmo jeito, né, que eu solicitaria, indiquei vídeos, indiquei a aula, e eu pedi para que vocês fizessem a atividade proposta no livro. Coloquei lá as páginas das questões, então vocês vão escrever perguntas e respostas. Vão colocar o cabeçalho normal, como vocês fariam na sala de aula normalmente. A diferença é na hora de enviar, porque para facilitar, eu achei interessante a gente usar a plataforma do Google Sala de Aula, Google Classroom, né, em inglês. Porque facilita tanto porque os arquivos não se perdem, eles ficam salvos lá no Drive. Não corre aquele risco da atividade se perder no meio de tantas mensagens do WhatsApp. Não sobrecarrega também os celulares de vocês, porque vocês enviam, apagam e pronto, fica lá arquivado. E também porque, à medida que a gente for lançando as atividades lá, elas também permanecem somente lá. Então, você pode apagar tudo do seu celular e você deixa tudo lá no Drive. Fica lá, na nuvem, arquivado. E aí, a hora que você quiser, você entra e a atividade vai estar lá, a data que foi postada, tudo direitinho. Então, eu acho que fica mais fácil, tanto pra gente quanto pra vocês. Então, essa novidade, né, que a professora de Geografia trouxe, eu também trouxe. Porém, tem sempre aqueles alunos que têm dificuldade até nisso, né? E isso é normal, né? É uma novidade, tudo que é novo causa essa estranheza no começo. Mas aí vocês, se não conseguirem instalar o aplicativo, é só falar comigo que tem também um link. Você pode mandar pelo Google Sala de Aula sem precisar instalar o aplicativo. Também você pode fazer isso. É só me pedir o link da sala. Eu envio o link, você clica lá, pronto. Você tem como enviar sem instalar o aplicativo nenhum. Do mesmo jeito. Então, é bem fácil. Mas mesmo assim, alguém apresentar qualquer dificuldade, pode me procurar. Galera, estou percebendo que tem muitos alunos que estão com dificuldade. A gente percebe isso porque quando manda eles responderem questões, eles sentem muita dificuldade. Porém, eu não sei porque não estamos procurando, né? Então, vamos dizer, professora, eu estou com dificuldade de genética. Sim, mas qual a sua dúvida? O que é que você não está entendendo? Qual é a parte que você ainda não entendeu direito? Então, assim, vocês não só podem me procurar, como devem me procurar. Eu disse isso para um aluno hoje. Você não só pode, como deve. Vocês precisam nos procurar. Essa é a hora, né? Porque, como eu disse para vocês, galera, grande parte dos conteúdos do Enem são conteúdos do terceiro ano, tá certo? Eles são conteúdos do terceiro. Esse é o padrão que tem se manifestado nas provas anteriores e creio que seja o padrão que vai permanecer esse ano também. Então é muito importante que vocês aprendam bem os conteúdos do terceiro, certo? Porque grande parte deles vai cair. Então eu pedi aí algumas questões que estão na página 35. Você pode acompanhar aí, você que já está com o seu livro. Então acompanha aí na página 35 e 36. Então, foi das questões de 13, vocês têm que copiar essas alternativas primeiro, antes de começar a 13ª questão. Então, da 13 até a 24, né? E, além disso, responder a questão de número 10, que está na página 38, tá? Então, todas elas falam aí sobre tipagem sanguínea. Galera, tem uma questão, deixa eu ver. Volta aí, por favor, para a página 37, não, 38 a página. Volta aí, por favor, para a página 37, por favor, por gentileza, quem estiver com o livro. Página 37.
Lembrando que é muito importante a gente entender esses tipos sanguíneos, porque isso até envolve algo também de biotecnologia, que é o teste de paternidade. Existem algumas possibilidades e possibilidades que não existem nos tipos sanguíneos. Por exemplo, duas pessoas que têm o sangue AB, elas não têm condições de ter um tipo O, um filho do tipo O. Então, quando você faz um teste de paternidade e você ainda tem dúvida, você pode aplicar a tipagem sanguínea para esclarecer, para ajudar a confirmar ou descartar a hipótese de paternidade. Então, é muito interessante. O teste de DNA ele é mais preciso, mas o teste, digamos que o teste de tipagem sanguínea é um teste auxiliar, certo? É muito interessante. Então, olha só, a segunda questão está falando justamente disso. Ó, na página 37 tem aí a biologia no vestibular e no Enem. Isso é uma questão de vestibular da UFJF, de Minas Gerais. Além do teste de DNA, há exames mais simples que podem ajudar a esclarecer dúvidas sobre paternidade. Por exemplo, o teste de tipagem sanguínea do sistema BO permite determinar quem não pode ser o pai, né? Qual a diferença principal do teste de DNA para o teste de sistema BO? No sistema BO, ele serve para excluir. Por exemplo, como eu disse para vocês, nós temos duas, vamos lá, temos uma possibilidade, deixa eu colocar exemplos, né, que facilita bastante. Deixa eu apagar aqui, na falta de apagador vai a mão. Então, olha só, digamos que eu tenho aqui uma mãe, vou colocar um heredograma para facilitar, e temos a mãe aqui, só que nós temos uma interrogação para quem é o pai. Aí aparecem duas criaturas aqui, ó. E temos o filho, tá? Aqui. Digamos que a mãe seja do tipo A. A criança é do tipo O. Então, eu já sei de cara que o genótipo dela vai ser heterozigoto. Ela vai ter um alelo I com A e ela é heterozigoto. E a criança, como é do tipo O, ela vai ter dois alelos recessivos, ó. Izinho e Izinho, dois recessivos aqui. Só que aparecem duas pessoas contestando a paternidade. Uma delas é do tipo B e a outra é do tipo AB. Veja só nesse exemplo aqui que eu estou dando, tá? Que eu criei aqui agora. Duas criaturas como pai. Qual delas de cara você já descartaria? Você já diria de cara que ela não é pai da criança. Ó, a mãe é do tipo A, tem um alelo recessivo, dou para a criança. Então, ela pode ser a mãe de certeza. A mãe nunca tem dúvida, né? Mas no caso do pai, eu tenho duas possibilidades. Qual que você ia excluir aqui nesse caso? Galera, a que você ia excluir seria esse pai aqui do tipo AB. Por quê? Ele tem dois alelos diferentes, ó. Um do tipo A e um do tipo B. Ou seja, esse daqui não veio da mãe. Esse daqui veio de onde? Se essa criatura aqui é AB. Então não tem condições dessa pessoa ser o pai. Esse aqui tem, porque se ele for heterozigoto, aí ele pode doar o outro alelo e mata a charada, ó. Então estão vendo que o tipo sanguíneo também pode ajudar a descartar algumas possibilidades. E é isso que essa questão aí está falando, ó. Qual das alternativas apresenta uma situação em que esse exame assegura a exclusão da paternidade? A gente tem várias alternativas. Deixa eu colocar elas aqui, viu? Eu vou responder essa questão porque eu achei ela bem interessante. É uma questão que eu colocaria em prova, se eu estivesse elaborando prova, porque ela é uma questão bem interessante mesmo, para a gente poder entender. Vou apagar isso aqui, tá? Que não interessa por enquanto. Então vamos lá. Primeiro, o filho, ó, vou colocar aqui, pai, mãe, filho. Vamos usar esse heredograma para todas as questões. Situação A. O filho é do tipo O. Então, qual é o dele? Izinho, Izinho. A mãe é do tipo O. Então, a mãe também, ó. Izinho, Izinho. Ela doou um alelo recessivo para ele. E o suposto pai é do tipo A. Então, olha só. Ele pode ser assim ou ele pode ser assim. Galera, eu tenho como excluir, nesse caso, essa possibilidade de paternidade? Não, porque ele pode ser o pai? Pode.
Se ele for homozigoto, não, mas se ele for heterozigoto, ele pode. Então, nesse caso, eu não tenho ainda como ter certeza, excluir a paternidade. Vamos para o próximo caso. Amor. A letra A não é, tá? Amor, Oi. pergunta se eles estão conseguindo ver direitinho no quadro. Galera, estão conseguindo enxergar aí direitinho? Se não, Se não conseguirem, eu acho que é melhor aproximar a câmera. Eu nunca gosto de deixar a câmera distante assim de quadro, eu sempre gosto de deixar bem próximo. A alternativa B, olha só, o filho é do tipo AB, então vamos lá, ó. A e B, tá aqui o filho. A mãe é do tipo AB, então olha só, aqui, A, B. E o suposto pai é do tipo O. Olha só, galera, nesse caso aqui, ó, tem como excluir já o pai? Dizer de certeza que ele não é o pai? Sim, tem como. Porque olha só, digamos que a mãe tenha doado esse alelo aqui do tipo A. Quem foi que doou esse se o pai não tem nenhum? Né? Então eu posso dizer de certeza, essa possibilidade aqui, ela não existe. Eu tinha dito pra vocês que aconteceu um caso bizarro, mas que é real, que aconteceu em um estado do Brasil, que foi quando uma aluna de biologia, ela descobriu na aula de biologia que era adotada, graças às aulas, porque a professora solicitou que os alunos fizessem um heredograma com os tipos sanguíneos da família. E aí, quando ela começou a raciocinar sobre os alelos, para procurar saber o genótipo dos pais, ela percebeu que não batia dessa forma. Tinha alguma coisa errada. E aí ela foi questionar os pais, e aí os pais tiveram que abrir o jogo e dizer, ó, você é adotada, né? Então ela descobriu isso graças à aula de biologia, acabou desvendando aí alguns mistérios. Mas isso realmente pode acontecer, né? Isso ajuda a excluir alguns casos aí de paternidade. Vamos analisar as outras alternativas para poder a gente saber por que elas estão erradas. O filho é do tipo AB, letra C, viu? Então a resposta certa é a letra B, tá? Essa aí não tem chance de acontecer, essa seria a exclusão. Letra C, o filho é do tipo AB, tá aqui. A mãe é do tipo A, então olha só, pode ser qualquer um dos dois. Aqui, tipo A. E o suposto pai é do tipo B. Ó, a mãe ela pode ser tanto heterozigota como homozigota. O pai também. De qualquer forma, os dois podem doar. Um doa um alelo, outro doa o outro. O pai e filho nasce com sangue AB. Então, tem chance sim desses serem os pais. Não exclui a paternidade. Letra B. O filho é do tipo B. Tá aqui. Letra D de dado, viu? A mãe é do tipo B. Então, vou mudar aqui, ó. O outro a gente não sabe. E o suposto pai é do tipo O. Ó, ainda assim eu não excluo a possibilidade, porque, por exemplo, o pai é recessivo, ele pode doar um alelo recessivo, a mãe doa o outro B e o filho fica com o tipo sanguíneo B. Então tem chance sim, tá certo? Nesse caso aqui tem chance ainda dessa criatura ser o pai. Então não excluo. Letra E, o filho é do tipo A. Vamos dizer que ele seja heterozigoto, tanto faz. A mãe é do tipo A. Pode ser homozigoto ou heterozigoto. E o suposto pai é do tipo B, ó. Ele pode ser assim, o outro a gente não sabe. Tem como ele ainda ser o pai? Tem, se ele for heterozigoto, ó. Ele pode ser heterozigoto do tipo B. Então ele vai doar um alelo recessivo, a mãe doa o A, o filho nasce A, igual a mãe. Então esse tipo de cruzamento também não exclui a paternidade, tá? Então essa é uma questão aí, onde a alternativa certa é letra B. Vamos para a próxima página, página 38. Responder só mais um, eu estou respondendo até para que vocês vejam como é que a gente faz esses cruzamentos com alelos múltiplos. Terceira questão, página 38, questão da UFSCar, São Paulo. Em relação ao sistema sanguíneo ABO, um garoto, ao submeter ao exame sorológico, revelou a ausência de aglutininas. Galera, olha só. A aglutinina, você sempre associa aglutinina anticorpo, tá? Então, se ele não tem aglutinina nenhum, qual é o tipo sanguíneo dele? O tipo sanguíneo dele é AB. Sabe por que ele não produz anticorpo nenhum? Porque eles têm os dois alelos. Se ele tem os dois, ele não pode produzir anticorpo nenhum, porque se ele produzir, vai ter um processo de autoimune, né? Uma reação autoimune. Então, se ele produzir, ele mesmo vai se matar, né? O corpo não vai fazer isso. Então, se não produz anticorpo, não produz aglutinina, anticorpo, a gente já sabe que o tipo sanguíneo dele é AB, tá? Seus pais apresentavam grupos sanguíneos diferentes e cada um apresentou apenas uma aglutinina. Preste atenção, ó.
A questão está dizendo o seguinte, eles tinham apenas uma aglutinina. Então, no outro alelo, a gente sabe que poderia ser recessivo, ou poderia ser assim. Mas vamos lá. Se eles apresentam apenas uma aglutinina, eles nem vão ser AB, tá certo? Porque o AB não vai ter nenhum, tá dizendo que eles apresentavam uma aglutinina. E ele não vai ser também o tipo O, porque o tipo O apresenta duas aglutininas, tá certo? Então, ou ele vai ser A, ou vai ser B, ou vice-versa, pai e mãe, tá certo? Os prováveis genótipos dos pais do menino são, letra A, quase, vamos por exclusão aí. Por que não pode ser a letra A? Porque eu disse pra vocês, nem o pai nem a mãe pode ser nem a B nem O. A letra A, um dos progenitores é do tipo O, então a gente exclui essa possibilidade. Tipo sanguíneo, alternativa B, tem um dos progenitores com tipo sanguíneo O, também você exclui essa possibilidade. Letra C, também não vai ser, porque tem um aí que é do tipo AB. Letra D, também não vai ser, que olha só, tem um dos progenitores que é tipo sanguíneo AB. E a letra E é a única possibilidade possível, os pais serem assim. Se os pais forem assim, a mãe vai doar esse alelo e o pai vai doar esse. Então, o filho nasce com os dois. Então, tem chance. Esse é o único cruzamento possível. Digamos que você não soubesse, você não lembrasse dessa questão de aglutinina, aglutinogênina. Eu não lembro direito. E aí, o que é que eu faço? Você teria que fazer os cruzamentos de cada um. Se você tivesse que fazer cruzamento, como é que seria? Digamos que você não sabe aqui a lógica e você quer fazer cruzamentos aqui com tipais sanguíneos. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Você tem aqui dois alelos, A e B. Então, você vai distribuir eles aqui, digamos aqui, cruzamento deles, perdão. Aqui são os pais e aqui é a criança, né? Então, você vai separar aqui, Aqui tá os dois alelos. Esse é o do pai. E aqui esse é o da mãe. Seria assim, Aí, vamos. Primeiro cruzamento, como é que seria? Tipo sanguíneo AB. Segundo cruzamento, tipo sanguíneo A, heterozigoto. Terceiro cruzamento, tipo sanguíneo B, heterozigoto. Quarto cruzamento, tipo sanguíneo O. Tá vendo? Então, você vai fazer o cruzamento assim, E aí, a gente também poderia aplicar probabilidades aqui, do mesmo jeito que a gente faria nas questões que eu ensinei para vocês com outros alelos, com outros fenótipos. A mesma coisa. Ou seja, 25% de chance de nascer um filho AB, 25 desse, 25 desse e 25 desse. Eu não teria nenhum com 50, 75 ou 100. Só 25 para cada. Tá certo? Do mesmo